pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Vamos aqui para o nosso Código do Céu. Está chegando aqui uma data importante, que é a data da lua cheia, que vai acontecer agora dia 11 de junho, tá? Estou aqui analisando a semana do dia 9 ao dia 15 de junho, tá? E a data importante, importantíssima, é a data do dia 11, com a entrada aí da lua cheia. Uma lua cheia que vai acontecer a 20 graus do signo de Sagitário. Vamos entender como que tá tudo isso, mas antes eu quero perguntar se você já entrou lá no site para você ler sobre as suas previsões. Então você tem agora os vídeos aqui no YouTube e também toda semana lá religiosamente tem o aconselhamento para você, para cada signo, sobre a semana, o que você pode esperar, o que você pode esperar de determinados aspectos. E você pode entrar no www.paloma, com H no final, astróloga.com.br, tá bom? Entra lá e você clica no teu signo e você vai poder ler sobre as previsões para o teu signo, tá bom? Mas aqui também temos vídeos aqui no YouTube e já tá aí para lançar já a análise através do vídeo, tá? Que vai ser essa análise da lua cheia. Quem já me segue aqui sabe que as datas importantes são as datas da lunação, da lua cheia são as principais, né? Temos a lua crescente, a lua minguante, que são luas intermediárias, mas luas muito importantes também, que estão falando sobre esses acontecimentos. Mas eu sempre vou gravar aqui falando das principais, que é a lua nova e a lua cheia. Então, se você quer seguir, quer receber as notificações toda vez que sai um vídeo, então, por favor, compartilhe o vídeo para ajudar a crescer aqui o canal, curta o canal e se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos entender aqui como é que tá esse céu. Muitas informações para passar para vocês. Eu vou assim adiantar que essa semana, ela é uma semana de destravamento de coisas que estavam estagnadas e bloqueadas aí na sua vida, tá? Nós temos aqui uma presença do Marte fazendo uma quadratura aqui com Urano, formando um T-square bem assim exato no período da lua cheia. Isso é muito significativo, né? E então ele está destravando aqui coisas que estavam atrapalhando o teu processo evolutivo ou que de alguma maneira estava ali te privando de algumas coisas. Lógico que esse acontecimento ele é delicado, muito delicado, porque ele envolve rupturas, ele envolve afastamentos de pessoas e situações na sua vida. Às vezes esses afastamentos eles podem ser bons, né? Fácil, vamos dizer assim, de você concluir, de você executar, e às vezes não são, né? São um pouco mais complexos, envolve pessoas queridas, envolve situações que de alguma maneira te priva, vai fazer você abrir mão, né, de algumas situações. Então a mudança vem, mas aí eu tenho que fazer algumas escolhas, eu tenho que avaliar o que é melhor para poder seguir o fluxo, para poder realmente crescer, prosperar e a realização voltar aí na tua vida, né? Então é importante, pessoal, entender que a astrologia ela é uma ferramenta de autoconhecimento e que nos auxilia a entender o cenário que você está inserido, o momento, o período, né? A astrologia não é uma sentença, né? Não é algo fatídico, porque nós temos aqui, sim, possibilidades de analisar, de entender e tomar medidas importantes, tá? Então, quem já me segue sabe como que eu trabalho e vai ler ou lá no site ou assistir por aqui, sabe que eu sempre vou trabalhar com a questão de aconselhamento para que você faça a sua análise, tá bom? Então, nós temos esse destravamento aqui no céu e o protagonista mesmo é a Lua, inclusive Marte é protagonista nesta fase lunar, e nós temos aqui a Lua cheia
que é uma lua que revela, tá? Que é uma lua que expõe algo. E quando a gente fala de Sagitário, a gente está falando da verdade, a gente está falando da gente desenvolver uma mente que é questionadora, e é muito bom, gente. Temos que aprender a questionar as coisas, a avaliar, a entender, porque Sagitário é a capacidade de desenvolver uma mente filosófica, né? De você realmente poder ampliar o teu campo de visão. Se você não amplia o teu campo de visão, de nada vai adiantar. Então você vai colaborar aqui com a ignorância, né? Porque aqui envolve aquelas pessoas que têm uma visão no negativo, uma visão muito unilateral diante da vida, né? Uma pessoa que vive baseada em crenças limitantes. Então, quando a gente pensa em desenvolver uma tarefa de um signo, a tarefa do signo de Sagitário é a gente poder expandir a nossa mente, é você poder enxergar as coisas de uma maneira mais ampla, é você ter a capacidade de romper com dogmas, romper com crenças, limitações e poder realmente alcançar uma mente que possa cocriar, que possa te ajudar a desenvolver, né? O eixo Sagitário e Gêmeos é o eixo do conhecimento. Então, o conhecimento ele está em Gêmeos, né? E Sagitário é a sabedoria para aplicar esse conhecimento. Então, quantas pessoas aí que é uma pessoa estudada, né? Corre, estuda muito, mas às vezes é uma pessoa que ela não tem ali a sabedoria para aplicar esse conhecimento. Da mesma maneira que às vezes a gente vai pegar uma pessoa que ela não estudou, não teve oportunidade, mas é uma pessoa que tem muita sabedoria para poder fazer escolhas na vida. É a mesma coisa a religiosidade. Eu posso conhecer uma pessoa muito religiosa e essa pessoa não ser uma pessoa espiritualizada. E ao contrário também, uma pessoa que se diz muito espiritualizada, mas ela não consegue aplicar tudo aquilo com sabedoria. Às vezes a pessoa fala, eu sou tão espiritualizada. Gente, quem é espiritualizado não fala isso, tá? Só uma dica aí para vocês. Então, nós estamos aqui, né, na face da Terra para aprender a conhecer as coisas, abrir a mente, porque estudar é muito importante. A ciência, ela é maravilhosa e a ciência, ela se conecta à espiritualidade. Estamos caminhando aí, engatinhando para poder entender tudo isso, né? Desenvolver uma mente metafísica, né? Estudar física quântica, estudar astrologia, numerologia, cabalá, tudo isso vai ajudar você a sair um pouco da caixinha, tá? E isso não tem nada contra a ciência, pelo contrário, conforme você vai tendo uma mente mais científica, mais você vai se conectando com esses saberes, porque a astrologia é uma ciência voltada à natureza, assim como o Feng Shui, assim como a acupuntura, assim como a medicina tradicional chinesa e assim como tantas outras que nós temos aqui no nosso planeta manifestado e também muito criticado, né, por uma visão muito unilateral. Então nós estamos aqui num céu em que a verdade ela é exposta, a lua cheia, ela vem para expor a verdade. E essa exposição, ela vem mesmo assim, gente, para chacoalhar tudo e trazer uma mudança, uma renovação na sua vida muito impactante. Você está curioso para saber onde isso vai impactar a tua vida? Então, assista os vídeos que em breve vão estar aqui no canal. Acredito que até segunda eu publico tudo. E nós temos também lá no site, tá? Então, tá todo mundo aqui orientado. Ninguém vai ficar solto aqui, né? Dá para você fazer um planejamento aqui bem legal e colocar tudo isso nos trilhos. Olha que bacana. A Lua, ela faz um excelente aspecto com Marte. Marte, ele é um dos protagonistas aqui. Eu vou dizer porque tem um babado aqui acontecendo, que eu já vou chegar lá. Mas o planeta Marte, ele tá aqui, ele conversa com essa
lua cheia. Então, ele tá dando pra gente o quê? Coragem, audácia, ânimo, vigor, força, para você poder tomar decisões que são importantes. O Marte, ele tá no signo de Leão. Leão vai falar sobre autorrealização, vai falar sobre você fazer escolhas que favoreçam o seu desenvolvimento, seus talentos, suas competências. Para alguns pode envolver namoro, romances, para outros pode envolver projetos que você está desenvolvendo, seu lado criativo, para outros isso pode estar envolvendo filhos, né? Mas o fato é que o Marte em Leão, ele vai falar muito da autorrealização, da nossa força para a gente poder cocriar algo que tenha a ver com seus talentos, com as suas competências. O principal é isso. E aí a gente vai caminhando para cada signo, vai mexer com o setor, aí dá para a gente entender melhor, dá para se aprofundar melhor nesse tema, tá bom? Então, é uma semana de coragem, é uma semana de audácia, né, de uma atitude construtiva aí para o seu processo evolutivo. E eu tô aqui torcendo para que você consiga tomar as decisões que são necessárias. Da mesma maneira que a Lua, ela faz um bom aspecto com Marte, o Marte ele tem uma quadratura com Urano. E essa quadratura é o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é um céu agressivo. E o que nós podemos esperar de um Marte quadrado a Urano? Infelizmente, brigas, né? Problemas com eletricidade, cuidado aí com essas chuvas, né? Chuva, eletricidade, né? Não tô falando isso também porque não é muito do meu feitio assustar ninguém. Eu não gosto disso, tá? Mas eu tenho que orientar, né? Então, essa quadratura não se coloque em risco, né? Acidentes, né? Cirurgias, imprevisibilidades, coisas que estão aí gerando uma ruptura. Mas garanto para você que essa ruptura que está aqui para a grande maioria vai ser um processo de grande libertação, tá? De grande libertação. Cabe só a gente avaliar se você está aberto a essa ruptura, a esse corte, porque é uma coisa que não dá mais para levar adiante. É isso que eu estou entendendo aqui. É uma coisa que para você evoluir, você vai ter que realmente pensar e analisar que essa situação precisa ser cortada ou é uma pessoa que precisa ser cortada, tá? E aí, pessoal, qual que é a grande babadeira que nós temos aqui? Nós temos o Júpiter quadrado a Saturno, que é uma cobrança kármica. A gente tem aqui o Mercúrio junto, tem Netuno. Então tá falando de uma questão que vem do passado. E aí, antes de falar sobre isso, eu quero contar para você que o planeta Júpiter, ele entra nessa semana, no próprio dia 9, em Câncer, tá? Então, Júpiter vai entrar em Câncer e vai ficar por lá até o dia 30 de junho de 2026. Então, nós temos aí um ano em que Júpiter estará transitando no signo de Câncer. Então, acabou a vez aí dos geminianos, né? Que passou por esse trânsito, gerou algum tipo de crescimento, gerou para Gêmeos algum tipo de mudança de perspectiva de vida, visão de mundo, porque esse é o propósito de Júpiter e agora ele entra em Câncer. Pessoal, é natural isso acontecer, né? No senso comum, falar que agora Júpiter vai entrar em Câncer e vai ser maravilhoso para Câncer. Gente, esse tipo de visão é muito complexo, tá bom? Porque é uma previsão muito rasa. A gente tem que avaliar o aspecto que esse Júpiter vai fazer ao longo desse trânsito. Por exemplo, Júpiter vai entrar em Câncer aflito com Júpiter. Aliás, com Saturno. Júpiter vai entrar em Câncer aflito com Saturno. Com Netuno ali, com Mercúrio. Então, ele tá trazendo um babado aqui, gente, pesadíssimo. Tá falando assim, você vai ter que lidar com essa mentira, você vai ter que lidar com essa distorção de fatos, você vai ter que lidar com alguma situação. Eu digo você, eu tô falando geral. Quando você for ler o teu horóscopo, vai estar lá, PS, um recadinho. Lá no PS, é isso aqui que eu tô falando,
tá? Então, essa quadratura, ela tá falando sobre distorções de fatos, mentiras, problemas burocráticos, jurídicos, ou difamação, entendeu? Coisas aqui, ou expectativas que você criou em relação a uma situação, então agora você está decepcionado, você está frustrado. Olha o que aconteceu, olha onde essa situação chegou. Então, cada um vai sentir isso de uma maneira, tá bom? Então, esses aspectos aqui, ainda mais quem está no comando dessa quadratura é o planeta Netuno. E se tratando de Netuno, o buraco é mais embaixo, porque nós estamos falando de um planeta geracional. Ele está falando que aqui a gente vai ter que aceitar uma situação, porque Netuno ele vai pedir aceitação de fatos que não estão sob o nosso controle, né? E um entendimento mais psicológico, mais emocional, porque Netuno ele trabalha muito na esfera do inconsciente. Então, muitas pessoas podem ter sido enganadas aqui, né? Pode ter acontecido coisas, você ter alimentado uma ilusão, você pode ter tido um ponto de vista sobre uma situação, depois você falou, gente, mas por que que eu fui para esse caminho? Por que que eu fiz essa mudança? Ou por que que eu acreditei naquela pessoa? Ou por que que eu fiz uma leitura precipitada de uma situação? Porque aqui tem um julgamento sério aqui vindo. Então, ou seja, Júpiter, que é tão bonzinho, tá entrando em Câncer, mas tá entrando com uma quadratura com Saturno, tem Netuno, tem Mercúrio. Mercúrio envolve outras pessoas, pode envolver parentes, irmãos, pessoas da sua convivência, uma fala, uma comunicação, uma mentira, porque Netuno é mentira, no negativo, no negativo. Então, vamos entender aqui o que é isso aí para você. Logo, você vai assistir o vídeo, que eu já vou me preparar para gravar. E nós também temos no site, então tá tudo certo, você não vai ficar sem informação. Não deixa de assistir o vídeo também, né? Leia e assista, tá bom? Porque na escrita a gente tem uma percepção, na fala a gente tem outra percepção. Eu percebo muito isso quando eu tô escrevendo, eu vou tendo ali algumas inspirações que é muito legal e que às vezes você vai... E tem gente que precisa ler, tem outras pessoas que gostam de assistir, faz mais sentido. Então, você escolhe, mas prestigie, assista, curta, compartilhe, tá bom? Então, eu ia dizer sobre esse Júpiter. Então, essa entrada aí é uma entrada meio que... Oi? Peraí, onde que eu me meti? Onde eu tô, quem sou, com quem vou, não tem aquela camiseta, né, de mina, com que vou, quem sou, onde isso vai me levar, é mais ou menos isso. Então, tomemos cuidado com a nossa percepção, com o nosso julgamento, né, porque aqui há uma cobrança severa. E aí, para tudo ficar mais divertido, né, a Vênus está quadrado com Plutão. Ah, meu Deus, né? Então, nós temos aqui um cenário de manipulação, de controle, né? De coisas que a gente precisa avaliar, filtrar o que a gente está ouvindo, né? Para a gente poder fazer a situação girar de uma maneira positiva para o teu processo evolutivo. Mas a boa notícia é que esse Marte quadrado a Urano vai ajudar todo mundo a passar por esse processo de libertação, tá bom? Então, a pergunta que fica, o que é que você está se libertando? O que é que está sendo renovado na tua vida? Será que você está aberto a essa renovação? Porque essa quadratura também de Saturno com Júpiter, quadrado a Mercúrio e Netuno também, às vezes você pode estar com medo. Esse aspecto ele pode estar falando de inseguranças, de confusão, de medos, né? Gente, se você tem algum problema jurídico em que você não consegue provar, em que há alguma coisa ali que, sabe, tá cheio, que você pode se dar mal, resumindo, você pode se dar mal com algum movimento, cuidado, tá? Cuidado. E essa quadratura, ela fala muito do que está acontecendo com o mundo, né? Pegando esse tema aí dos Estados Unidos, que está
tirando todos os brasileiros, mandando de volta, né? Essa questão também, enfim, dos jornais, né? Às vezes eu quero trazer algumas coisas daqui, mas eu sei que isso é muito polêmico, né? Aí começa a virar é difícil a gente passar informação com neutralidade, só para vocês entenderem o que é astrologia, né? Porque aí entra muito nas questões pessoais, aí começa a entrar assuntos políticos, assuntos religiosos, aí vira um tumulto. Então, eu às vezes fico com o pé atrás de trazer algumas coisas que acontecem nos jornais e trazer para cá. Mas, gente, essa semana ela foi muito tumultuada, não foi? Olha esse Mercúrio, que aconteceu, né? Muitos tumultos, problemas com. Como que fala? Aquele negócio público, transporte público, né? O transporte público foi mexido, porque Mercúrio é um significador de trânsito, né? Gêmeos está falando do trânsito também, tudo que envolve a comunicação, os correios. Então, foi um período aí bem agitado, e aí, até engasguei, ó, e ainda está sendo, tá? Só que agora vem a lua cheia expondo uma situação, expondo um erro, expondo algo que precisa ser mudado, renovado, transformado. E aí cabe a nós, com muita sabedoria e amor, entendimento, aceitação, virar essa página, né? E fazer tudo com muito equilíbrio, tudo com muita sabedoria, né? Respeito ao próximo, respeito às pessoas com quem você trabalha, com quem você convive, e respeito até mesmo à ignorância do outro, tá bom? Então é isso que eu tenho para vocês, que vocês tenham aí uma lua cheia, linda, maravilhosa, onde você possa cocriar, mudar, quebrar padrões, quebrar estruturas rígidas que estavam aí atrapalhando o teu processo, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais!